Meu caro irmão e minha cara irmã, quando Salomão consagrou o grande templo de Jerusalém, depois de fazer a sua oração a Deus, Deus respondeu à súplica de Salomão, dizendo, entre muitas palavras, estas: os meus olhos e os meus ouvidos, os meus olhos e o meu coração estarão aqui sempre atentos às vossas preces. Aquilo que Deus falou para Salomão, manifestando a sua presença naquele templo que lhe foi dedicado, com muito mais razão e com muito mais propriedade, nós sabemos que acontece dentro da igreja, dentro de nossos templos, onde se encontra o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento que é a presença de Jesus. Não uma presença simbólica, não uma presença como, por exemplo, é a sua presença na palavra quando é proclamada, mas uma presença constante, viva e verdadeira. Se nós falamos da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, nós estamos querendo dizer, e é importante que nós reflitamos sobre isso, que Jesus está aqui no Santíssimo Sacramento. E Ele está na integridade da sua pessoa. Ele está aqui completamente presente. Se Jesus está vivo, é vivo que Ele está presente na Eucaristia. E se Ele está presente aqui, Ele está com toda a sua pessoa, na sua natureza divina, Ele está aqui como Deus, e por isso nós o adoramos. É o próprio Deus presente entre nós. Por isso, com muita propriedade, aqui também se aplicam as palavras ditas pelo próprio Deus. Os meus olhos e o meu coração estarão aqui atentos às vossas súplicas. Mas se Jesus está aqui presente na integridade da sua pessoa, na totalidade da sua pessoa, Ele está aqui também com a sua natureza humana. E é sobre isso que eu quero refletir com você. Jesus está aqui também como homem. E Ele está aqui vivo. Então aqui estão os seus olhos, aqui está o seu coração, aqui estão os seus ouvidos, aqui está a sua boca. Ou seja, dito de outra forma, do sacrário Jesus pode ver, do sacrário Jesus pode ouvir, do sacrário Jesus fala, no sacrário o seu coração pulsa de amor por nós. Entre os diversos sentidos de Jesus a que eu me referi, eu queria refletir mais agora especificamente sobre os olhos de Jesus, o olhar de Jesus. Conta-se na vida de São João Maria Vianney que na sua pequena aldeia, Ars, a sua pequena paróquia, ele observava um senhor que todo dia, quando ia para o trabalho, de manhã cedinho, esse senhor parava perto da igreja, deixava lá suas ferramentas e entrava na igreja para fazer a sua oração. Era algo que ele fazia todo dia. E São João Maria Vianney, que já estava por ali também rezando, observava a atitude daquele homem e observava como ele rezava, a maneira como ele se colocava diante do Santíssimo Sacramento. E um dia, movido pela santa curiosidade, São João Maria Vianney perguntou àquele homem: meu filho, o que é que você reza? O que é que você faz todos os dias quando você entra aqui na igreja? E a resposta daquele homem muito simples, daquele camponês, foi essa: eu olho para ele e ele olha para mim. Aquele simples camponês, que provavelmente não tinha estudado teologia, não conheceria talvez a teoria da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, mas pela sua fé, ele sabia muito bem que se Jesus estava ali presente, ele olhava para o sacrário, sabia que estava olhando para Jesus, mesmo que não o visse, mas estava olhando para ele. E sabia que ao mesmo tempo em que ele olhava para Jesus, Jesus também olhava para ele. Eu olho para ele e ele olha para mim. O olhar de Jesus. O que será que Jesus vê quando do sacrário ele olha para nós? O Evangelho nos relata 3 olhares de Jesus.
3 momentos em que Jesus dirige o seu olhar para uma determinada pessoa ou para uma determinada situação. E como a vida de Jesus no sacrário é a continuação da sua vida no Evangelho, nós podemos ler o Evangelho à luz da lâmpada do sacrário e compreender, por aquilo que se fala no Evangelho, o que é que Jesus faz no sacrário. E, portanto, para onde ou para quem Jesus olha. 3 olhares de Jesus. O primeiro olhar, Jesus está pregando e um jovem se aproxima dele e fala para ele assim: mestre, o que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus fala para ele: observa os mandamentos. E fala para ele o resumo dos mandamentos. E aquele jovem, com toda a sinceridade de seu coração, diz assim para Jesus: mas isto eu tenho feito desde novo. E aí o Evangelho diz: Jesus olhou para ele e o amou. O primeiro olhar de Jesus, o olhar para o coração inocente, o olhar para um coração puro. Quantas vezes, aqui do sacrário, Jesus pousa o seu olhar sobre muitos corações puros, muitos corações inocentes, corações que procuram viver a lei de Deus, que procuram viver aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. O olhar de Jesus, um olhar cheio de complacência, um olhar cheio de alegria, por encontrar um coração puro, um coração que não se deixou contaminar, manchar por toda a lama que existe neste mundo. Segundo olhar de Jesus, Jesus chega a Jerusalém, sobe a uma montanha e contempla a cidade e começa a chorar. Ele olha para Jerusalém e chora. E por que Jesus chora? Porque aquela cidade o rejeitou. Aquela cidade não soube reconhecer aquele que poderia lhe trazer a paz. Aquela cidade fechou a ele o seu coração. O seu coração se endureceu no erro, no pecado, diante da verdade anunciada claramente por Jesus. Aquela cidade se fechou. E por isso Jesus chora. Lágrimas de Jesus pelos corações impenitentes. Lágrimas de Jesus por aqueles corações que se fecham à sua graça. Talvez, aqui do sacrário, muitas vezes Jesus também pode se deparar com corações assim. Corações que hoje estão empedernidos no mal. Corações que ainda não se abriram à sua graça, ao seu amor. Corações que ainda se encontram acorrentados por muitos vícios, por muitas coisas e situações que afastam esses corações do amor de Deus. Terceiro olhar de Jesus é na sua paixão. Jesus está no pretório, na casa de Caifás, e lá fora está Pedro, que, pelo medo daqueles que o interrogam, termina negando Jesus 3 vezes. E na terceira vez, o galo canta e Jesus dirige o seu olhar para Pedro. E nesse mesmo instante, Pedro começa a chorar. O olhar de Jesus para o coração arrependido, para o coração penitente. Um olhar penetrante, um olhar que foi ao fundo do coração de Pedro e o fez conhecer toda a realidade do que ele tinha feito. Ele acabava de negar o seu mestre. Ele acabava de ir contra aquilo que ele mesmo tinha dito. Mestre, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Pedro acaba de fazer isso, acaba de negar o seu mestre. Um olhar que lhe mostra toda essa realidade. Mas ao mesmo tempo, um olhar que trouxe a Pedro a esperança. Não foi um olhar condenatório. Foi um olhar que lhe mostrou a verdade, mas foi ao mesmo tempo um olhar misericordioso. Naquele olhar triste, pesaroso, Pedro conseguiu ver também a misericórdia de Jesus. E por isso ele chora. Ele se reconhece culpado, mas não se desespera. Ele sabe, ele confia no amor de Deus. E depois ele vai ter a oportunidade
de professar 3 vezes a Jesus o seu amor. Se ele negou 3 vezes a Cristo, depois 3 vezes ele vai professar a Cristo o seu amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante desses 3 olhares de Jesus, nós podemos fazer a ele uma oração. Senhor, que do sacrário me vês, que do sacrário olhas para mim. Eu sei que com os meus pecados, com as minhas misérias, eu não mereço o teu olhar de complacência. Eu não mereço que tu olhes para mim como olhaste para aquele jovem puro, aquele jovem de coração preservado do mal. Não mereço que me olhes assim. Mas eu te peço, Jesus, que jamais tu tenhas que me olhar como olhaste para Jerusalém, que jamais tenhas que olhar para mim chorando, vendo o meu coração fechado à tua graça. Eu te peço que olhes para mim como olhaste para Pedro, que o teu olhar penetre no mais profundo do meu coração, que o teu olhar me mostre a verdade do que eu sou, a verdade da minha vida, porque estar na tua presença é também a hora da verdade. E que este olhar, mostrando quem eu sou, toda a minha realidade, me faça chorar, porque sou eu que tenho que chorar e não tu. Mas ao mesmo tempo, que esse teu olhar, triste pelos meus erros, mas ao mesmo tempo misericordioso, porque tu és o bom pastor que vieste para me salvar, que este olhar, ao mesmo tempo que me faça chorar pelos meus erros, infunda no meu coração um grande desejo de mudar, de começar uma vida nova. Que este olhar me traga um grande desejo e me leve a esse propósito de amar-vos muito. Se vos neguei muito, se vos ofendi muito, eu quero agora vos amar. Eu quero dedicar a minha vida ao vosso amor. E quero, como gratidão, Jesus, pelo amor que tu tens a mim, quero também na minha vida reservar um tempo para estar na tua presença. Se os teus olhos e teu coração estão aqui atentos às nossas súplicas, quem olha quer ver alguma coisa, que o Senhor possa me ver na tua presença. Se o teu coração está aqui atento às nossas súplicas, é preciso que eu suplique, é preciso que eu venha aqui, é preciso que eu te fale. Se estás aqui com os teus ouvidos, é porque tu queres me ouvir, que eu te fale, que eu olhe para ti e que o teu olhar, penetrando no mais íntimo do meu coração, transforme a minha vida e faça de mim um coração renovado, um coração transformado pela tua graça, um coração que se torne também um coração adorador. Amém.